ainda falando sobre espaço urbano, a gente vai ter a organização espacial, que são alguns índices que a gente tem de classificação para analisar o espaço urbano. Dentre eles, a gente tem a área central, que é justamente a localização onde a gente tem a concentração do comércio, serviços, dentre outras questões. Então, a área central, geralmente, em sua maioria, são os centros da cidade. A gente tem nas cidades pequenas, por exemplo, o centro da cidade, onde a gente tem uma concentração maior de comércio, serviços, e onde fica os prédios, né, a gestão local. E aí é o que a gente chama de área central, é onde tem essa dinâmica e essa prestação de serviços e comércios e gestão. Também temos, em relação à organização espacial, as áreas industriais, que são justamente as áreas na cidade onde a gente tem uma predominância das fábricas, né, onde fica toda essa parte da fábrica. Claro que a gente pode ter algumas cidades que tem uma fábrica em um local, outra em outra, mas as áreas industriais são justamente aquelas áreas onde nós temos mais de uma fábrica, diversas fábricas. É o que a gente chama de áreas industriais, beleza? E as áreas residenciais são justamente as áreas onde a gente tem uma concentração maior de residências, né? É justamente o que a gente falou anteriormente, não é? Em termos de residências, onde tem a questão da classe social. Então, as áreas residenciais, elas são as áreas onde a gente tem o predomínio de residências, seja ela de uma classe econômica de um poder aquisitivo mais elevado, seja ela de uma classe de um poder aquisitivo, né, menos elevado. Uma outra área também que a gente tem são as áreas de lazer, que a gente já citou aqui na nossa aula, que é justamente as áreas onde a gente tem a concentração de oferta de lazer, a exemplo de cinema, praças, né? E são o que a gente chama de áreas de lazer. E também temos as áreas de reserva fundiária. Então, essas áreas de reserva fundiária são justamente terras que podem vir, que trazem uma probabilidade de expansão, né, de crescimento urbano, que no caso é a expansão imobiliária, né? São algumas cidades, elas apresentam terras sem estarem edificadas, e aí a gente chama essas áreas de reserva fundiária, que é justamente onde as grandes construtoras ou pequenas construtoras que, né, constroem edifícios, fazem uso desses territórios, desses terrenos para a construção. É o que a gente chama de áreas de reserva fundiária. Então, assim, essa é uma organização que a gente tem espacial, né, do território, que a gente pode aqui elencar, né, a área central, as áreas industriais, as áreas residenciais, lazer, reserva fundiária. É mais ou menos como se estrutura uma cidade. Claro que cada cidade tem sua dinâmica, depende também da sua função, como a gente viu, né, quais são as funções e todas essas questões. Mas se a gente for observar o nosso espaço urbano, né, o espaço onde a gente vive, a gente vai ver essas distinções. A gente vai ter locais onde a gente vai ter mais oferta de comércios e serviços, assim como a gente vai ter locais que a gente usa mais para o lazer, que tem uma oferta maior para lazer, e entre outras coisas. Então, esse é um pouco do que eu preparei para a gente aqui ver sobre a questão do espaço urbano, e agora a gente vai ver um pouco sobre o espaço rural. Bom, e agora, analisando o espaço rural, a gente tem aqui um pouco das características desse espaço, né? E aí, a partir das análises, a gente vai ver a diferença que é do espaço urbano e do espaço rural. Então, assim, o espaço rural é justamente as áreas onde a gente tem um quantitativo menor de edifícios, tá certo? Uma menor concentração de edifícios.
E a gente conhece, o espaço rural é muito conhecido pelo nome de zona rural, tá certo? E aí a gente tem como definição de zona rural é justamente a região de um município que não se integra à zona urbana ou espaço considerado como urbano. Ou seja, a gente tem uma delimitação por meio de leis, tá certo? Onde a lei vai dizer que o espaço urbano vai até determinado local do território e o restante território até a delimitação do município é o que a gente vai conhecer, vai ser chamado de zona rural. Então é todo esse espaço juridicamente delimitado. Porém, nem sempre a delimitação administrativa, né, a lei que foi feita de limites do espaço urbano, do espaço rural, vai estar de acordo com a realidade atual. Muitas leis foram feitas há muitos anos e as cidades, ao longo do tempo, ela vem sofrendo mudanças, né? Ganhando outras dinâmicas, e isso vai fazendo com que ocorra expansão urbana. Nesse caso, quando a gente fala considerado como urbano, é no sentido, por exemplo, a gente tem muita zona rural que a parte urbana, né, foi adentrando, vamos dizer assim, a essa zona rural, e aí transformou-se em uma zona meio rural e meio urbana, vamos dizer assim, que é conhecido na geografia como periurbano. Seria aquela zona de transição, vamos dizer assim, entre o espaço urbano e o espaço rural. Então, a zona rural é isso, é toda essa área que não faz parte da zona urbana, que não tem as características fortes que a gente citou em relação ao espaço urbano. E é no espaço rural que a gente tem as atividades voltadas para a agricultura e a pecuária. E a gente tem muitas atividades também agroindustriais. Tem muitas cidades que têm indústrias na zona rural. Depende muito como foi que ocorreu a implementação da indústria em cada região, em cada lugar, em cada território. Tá certo? E também a gente tem, na zona rural, que a gente tem as fazendas, os sítios, chácaras, propriedades rurais. Então, assim, nas zonas rurais a gente tem diversas fazendas, sítios, são locais onde a gente vê muita presença de vegetação, de animais, de uma vida menos agitada, vamos dizer assim. Mas claro que isso vai de acordo com cada lugar. Tem algumas zonas rurais que tem uma dinâmica mais forte, meio semelhante à zona urbana, mas porém tem características que são próprias de lá. E aí tem grandes áreas cobertas de vegetação, né, como citei, são áreas que a gente tem as plantações, os cultivos, então a gente tem muitas áreas, são áreas de vegetação nativa, então são nessas áreas que a gente conhece, que é o espaço rural. E é o campo que produz e fornece matéria-prima. Ou seja, é na zona rural que a gente vai ter os grandes cultivos, tá certo? As grandes criações de animais, né? Ou seja, a agricultura e a pecuária. E também é nele que a gente vai ter a retirada de matéria-prima, seja de minerais ou seja dos cultivos, né? Então, é do campo, é da zona rural que saem os produtos que são comercializados na zona urbana. Claro, os produtos que a gente conhece como matéria-prima, aqueles produtos. Os outros produtos, por exemplo, shampoo, sabonete, essas coisas assim, são produzidos nas cidades, nas fábricas, né, nas indústrias. Mas em termos de matéria-prima, por exemplo, do arroz,
das frutas, a maioria das frutas. Essas produções estão localizadas na zona rural. Por quê? Porque é lá na zona rural que a gente tem grandes extensões de terras, de grandes plantações, e é onde são produzidos esses alimentos. E aí, como eu tenho falado, né, a gente tem como exemplo de produção de matéria-prima que é fornecida para a indústria, nesse caso, a gente tem algodão, a madeira e outros produtos. São alguns exemplos. Então, é na zona rural que a gente vai ter as grandes plantações de algodão, por exemplo, que aí esse algodão ele é retirado e é levado para as indústrias que estão na zona urbana, em sua maioria. Tem algumas exceções, mas nesse caso, a maioria, a gente vê a concentração de indústrias nas áreas urbanas. E em relação à pecuária, a gente tem a criação, né, de animais para a produção. Então, é na zona rural que a gente vai encontrar grandes fazendas com muitos animais que vão também gerar materiais, né, que serão comercializados, que serão repassados para as indústrias, para que as indústrias possam alterar, modificar e embalar, vamos dizer assim, deixar pronto para ser vendido no mercado. E em termos de produção, a gente tem como exemplos o leite, ok? A carne, ovos e lanche. São alguns exemplos que a gente tem de produção, de criação de animais que são criados na zona rural, e esses produtos eles são levados para as indústrias, para a partir de lá as indústrias fazem todo o procedimento e chegar no supermercado, onde a gente vai lá e compra, né? Compra lá a caixinha de leite, de ovos, a carne que a gente consome. Esses alimentos eles vêm da zona rural, na sua origem é de lá. E a zona rural ela tem uma diferenciação em termos de estrutura. E para isso a gente tem aqui os tipos de povoamento das áreas rurais. Sendo 3 tipos de povoamento. A gente tem algumas características bem específicas, assim como a zona urbana que a gente falou, né? Das áreas, tem a área central, a área industrial, a gente também tem algumas características típicas das zonas rurais. E para isso a gente vai ter o povoamento concentrado, ou seja, é uma espécie de, vamos assemelhar a zona, área central, vamos dizer assim. É como se fosse o centro da cidade, só que, claro, tem uma característica totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente, mas o povoamento concentrado é o que a gente conhece mais pelos povoados, tá certo? Então, é nesse povoamento concentrado que a gente vai ter uma área com diversos edifícios, diversas residências, naquela área, bem concentrado mesmo, próximo um do outro, e ao redor a gente vai ter plantações, terras. Então, é o que a gente chama de povoamento concentrado. É justamente quando a gente tem na zona rural povoados, várias casas juntas ali. O povoamento disperso é justamente o povoamento que a gente vai ter a zona rural, a área rural, e a gente vai ter casas afastadas, tá? A gente não vai ter elas juntinhas, a gente vai ter elas afastadas, uma das outras. Em sua maioria, são casas que ao redor tem terrenos com plantação, com criação de animais. Então isso é muito comum da gente encontrar também na zona rural, que é o que a gente chama de povoamento disperso. Tem uma casa aqui, o meu vizinho já fica uma certa distância da minha casa. E o povoamento linear, ele é um povoamento que se dá, por exemplo, em sua maioria a gente tem as vias, tá certo? Por exemplo, as estradas, e a gente vai ter as casas construídas ao longo da estrada, por exemplo. É um exemplo de povoamento linear. Então a gente vai ter uma característica aí que ele não é concentrado, ele não tem um formato mais
arredondado, vamos dizer assim. Não é disperso, porque o disperso as casas ficam distantes uma das outras. Ele vai ter uma espécie de assim, uma faixa contínua, né? Como se fosse assim, uma rua. Só que são várias ruas de um formato linear, um contínuo. E é bem interessante. Então, assim, a zona rural ela é muito importante para a gente, para a população, né? Porque é dela que a gente tem as plantações, que é dela que retira da matéria-prima para consumo, e a gente precisa valorizar muito. Provavelmente alguns alunos que estão, né, fazendo aqui nosso curso vivem nessas zonas, né, num povoado, numa zona rural aí do nosso país, e conhece muito bem a dinâmica, né? Como é que são essas zonas, como é que se caracteriza, como é que o modo de vida dessa população que vive nas zonas rurais, que é muito interessante e muito importante, tá certo? Para a vivência, né? Para a gente, para viver em sociedade. Então, esse é um pouco do nosso espaço rural. Então, e aí a gente viu um pouco sobre as características do espaço urbano e as características do espaço rural. A gente pôde ver aí a diferença que uma tem da outra. Porém, apesar das diferenças, elas estão interligadas, elas se relacionam, elas fazem trocas, não é isso? E essa relação é de diversas formas. Uma delas é a troca de produtos, né? Ou seja, por exemplo, no espaço rural que a gente tem a produção do leite, e essa produção de leite ela é comercializada e levada para o espaço urbano. No espaço urbano ela é trabalhada, embalada, né? E fica pronto e é distribuído para o mercado. E aí muitos moradores da zona rural compram esse leite já modificado, já preparado e industrializado para ser comercializado nos mercados. Isso acontece com o leite, assim como outros produtos que são produzidos na zona rural, que vão para a indústria e depois retornam para a sua origem, vamos dizer assim. Então tem essa relação de troca de produtos. Pessoas. Pessoas vem no sentido das relações. A gente tem as pessoas que vivem na zona rural e temos as pessoas que vivem na zona urbana. Porém, essas pessoas elas vivem, se relacionam, fazem trocas, né, de conhecimento, de vivências. Então, muitas pessoas da zona rural se deslocam para a zona urbana, assim como da zona urbana se deslocam para a zona rural. E através disso a gente tem uma troca aí de cultura, uma troca de costumes, uma troca de conhecimentos, o que é muito legal. E também temos a questão das máquinas agrícolas, que são feitas nas indústrias e que são levadas para as áreas rurais, para serem utilizadas nos cultivos, né, nas plantações. Então é uma forma também de troca de produtos. Produtos para lavoura é um outro exemplo, né? Existem muitas indústrias de produção de sementes. Então, muitas vezes as sementes são geradas na zona rural, porém vão para as indústrias e depois retornam para a zona rural. Então, existe muita troca, é uma relação constante mesmo de trocas, que é muito importante para os municípios, né, para as cidades e para as zonas rurais. E a gente tem diversas atividades rurais no meio urbano. Apesar
Apesar das características apresentadas, a gente vê que a área urbana ela tem mais edifícios, mais oferta de emprego, mais oferta de lazer, né? Todas essas questões. A gente também tem o rural no meio urbano, algumas características rurais presentes nas áreas urbanas. Né? A área urbana não é são prédios e prédios. A gente também tem outras questões, outras características que não predominam, tá certo? Não predominam, mas que fazem parte da paisagem. A exemplo de plantações, né? A gente tem algumas plantações na cidade, árvores, né? Algumas praças meio arborizadas, cultivo de plantas. Existe também moradores que estão na cidade e que têm essa cultura bem típica rural, mas que estão vivendo na área urbana e tem sua plantaçãozinha no quintal, né? Uma plantação de tomate, uma plantação de verduras, dentre outras coisas. No caso, são alimentos. E os costumes, tá? Os costumes rurais. A gente sabe que a gente vai ver, quando a gente for ver a parte da migração, em termos de processo, e a gente vai ver que muitas pessoas da área rural migraram para a urbana. E isso a gente tem uma questão de valores culturais que são preservados e que são levados de uma zona para outra, e nisso a gente acaba observando na paisagem urbana vários costumes rurais, o que é bastante legal. Então, esses costumes rurais estão muito presentes também nas áreas urbanas. E essa troca, essa questão das características rurais estando inseridas, estando presentes na paisagem urbana, é o que a gente chama de urbanização, que é justamente essa questão do rural no meio urbano, que é um termo usado, né, por Gilberto Freire. Ele tem um livrinho que tem esse nome, né, Urbanização, que é bastante interessante e que traz alguns relatos, algumas informações desse estudo, né, dessas culturas, desses costumes que são rurais e que permanecem e que estão na paisagem urbana. Então, é isso. É o que a gente tem de legal assim, nas cidades. E o Brasil ele é muito isso. Ele tem essa característica muito forte. A gente sabe que diversas pessoas, durante vários anos, migraram, né, dos seus lugares para as grandes cidades, né, da zona rural para a zona urbana, atrás de muitas delas de melhoria de vida, atrás de emprego. Umas retornaram para a zona rural, outras permaneceram na área urbana. Então a gente tem toda uma dinâmica aí de caracterização de vida das pessoas. E tanto a área urbana quanto a área rural é importante para o nosso país, né? A gente está falando aqui de Brasil, então assim, o Brasil ela tem essa característica muito forte. A gente vê marcas muito fortes na paisagem urbana, que a gente consegue sentir um pouco do rural, e que é muito gostoso, que é muito interessante, que é prazeroso mesmo de ver, que os costumes, as crenças, os valores permanecem, e que é isso que faz parte da cultura e é isso que faz com que a gente tenha um país bastante diversificado, um país bastante alegre e bom, ok? Então, essa foi uma parte do nosso curso, né? Onde a gente viu um pouco das características do meio rural e do meio urbano, que é algo bastante importante de a gente trazer aqui. Olá, meus alunos! Então, agora a gente vai falar sobre a questão da densidade demográfica do Brasil, né? Como é que está a questão da população, do quantitativo de pessoas, ok? E aí, a densidade demográfica, ela representa a quantidade de habitantes, né, por
uma área e geralmente é medida em quilômetros quadrados. Então, quando a gente ouve falar densidade demográfica do território de tal lugar é X, ele está se referindo ao quê? A uma área, tá certo? A gente tem uma área e essa área ela vai ter X pessoas por quilômetros quadrados, ok? Então, o que a gente chama de densidade demográfica. Por exemplo, se a gente tem uma densidade demográfica de 350 habitantes por quilômetros quadrado, a gente vai chamar essa área de densamente povoada, porque é um quantitativo bastante considerável, né? Um valor alto em termos de população. Quando a gente diz que a gente tem uma densidade demográfica de 10 habitantes por quilômetros quadrados, é o que a gente vai chamar de vazios demográficos, né? Ou seja, é uma área que tem uma população menor, né, em relação a outra área de 350 habitantes por quilômetros quadrados. Então, assim, a densidade demográfica está relacionada com a população, com a quantidade de pessoas que vivem em uma determinada área. E aí, o território brasileiro, ele é bem diferenciado. A gente tem regiões que são mais povoadas, como a gente viu, regiões que são menos povoadas, e ela tem uma população bastante dispersa, bastante espalhada, vamos dizer assim, em todo o território. E a isso é devido aos investimentos públicos e dentre outras questões, ou seja, muita gente acaba se deslocando, né, acaba saindo da sua cidade de origem para ir para uma outra cidade em busca de algo, né, seja isso emprego, seja questão de saúde, de serviços, tem vários motivos, né? Provavelmente você já tem algum parente, algum amigo, conhece alguém que saiu da sua cidade e foi para uma outra cidade para trabalhar, para estudar, para cuidar da saúde, dentre outros motivos. Então, assim, isso faz com que o quantitativo de pessoas vá variando, não é? Aí tem cidades que a gente tem mais pessoas, tem cidades que a gente tem menos pessoas. Então, tudo isso entra no contexto do melhor, do bem-estar de cada um, da sua necessidade. Então, entre os motivos, a gente tem a questão do investimento público, devido algumas cidades não investir tanto, então acaba que as pessoas saem de lá para buscar coisas melhores, porque na cidade que vivia, né, de origem, não se teve investimentos públicos e nisso fez com que as pessoas não tivessem certas condições e que saíssem do seu lugar. Assim como tem cidades que investem bastante e que acabam atraindo população devido aos investimentos que são realizados. Então, você tem uma cidade, eu quero estudar e a cidade tal dá minha possibilidade de estudar. Então, eu preciso ir lá, eu consigo viver, então eu vou. Então, tem muito disso, depende muito dos investimentos que são feitos na cidade. E a partir disso as pessoas vão vendo melhor e escolhendo onde querem viver. E aí isso vai desde empregos, serviços, estudos e dentre outras coisas. A população brasileira ela cresceu muito nos últimos anos. Então, o Brasil ele tem ganho população ao longo do tempo. E aconteceu algo que a gente chama de explosão demográfica, né? Algo chamado, tem esse termo aí, explosão demográfica. Então, assim, o Brasil ele passou por um processo de ganho de pessoas, de quantitativo de pessoas, e esse contingente populacional atual que a gente tem hoje, né, a quantidade de população que nós temos hoje,
é mais que o dobro de pessoas que a gente tinha há 40 anos atrás. Então, assim, nesse período de 40 anos, a gente mais que dobrou a população do país, o que é bastante interessante, porque aí a gente vai ver alguns fatores de contribuição, né? E que são formas que a gente observa, que a gente analisa para ver o porquê, né? Porque tem mais pessoas hoje do que há 40 anos atrás. Então, e aí falando ainda da questão da densidade demográfica, a gente tem dois indicadores importantes que vêm revelar o porquê que o nosso país ele tem ganho população. E esses indicadores é o que a gente conhece como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? E aí, essas duas taxas, no passado, eram altas, bastante elevadas, o que contribuiu para que a população atual fosse jovem. Então, o que aconteceu? Devido a muitas mortes, né, das crianças, dos bebês, né, ao nascer, muitos já nasciam mortos e diversos fatores que contribuíam para isso. Então a gente tinha uma alta taxa de mortalidade, de crianças que morriam, ou seja, taxa de natalidade e de mortalidade. E aí, como ocorreu um grande período dessas taxas altas, a população atual a gente pode observar que é a população mais jovem, porque muitas crianças nasciam e morriam. Então, as que conseguiram sobreviver hoje, né, são jovens. Por isso que a população atual ela é mais jovem no Brasil. E aí, esse índice de natalidade ele vem diminuindo. E a gente vai ver por quê, né? A gente tem hoje uma mudança no perfil demográfico no Brasil. Então, a gente já vê uma outra forma de vida da população, que no passado era diferente. E isso tem provocado um índice de natalidade menor. Então, tem nascido menos, ok? O índice de natalidade é o índice de nascimento de crianças, de mortalidade, nesse caso aqui que a gente referiu, de morte dessas crianças. E aí as pessoas entre 0 e 14 anos, no censo 2000, representavam na população total do Brasil um total de 29%. Então a gente tinha entre 0 a 14 anos 29% da população com essa faixa etária em 2000. 10 anos depois, em 2010, essa taxa ela diminuiu, ela passou de 29% a 24% no total da população entre 0 e 14 anos. Então a gente vê uma grande mudança, né, em termos de natalidade. E a gente vê que vem diminuindo esse quantitativo de pessoas nessa faixa etária. E aí, o que é que a gente tem de contribuição no Brasil em termos que vem alterando, vamos dizer, a taxa de natalidade? Então, a gente tem alguns fatores de contribuição que vem alterando essa taxa, ok? E um deles, como a gente falou, é o modo de vida, né? Esse perfil demográfico aí que vem se alterando nos últimos tempos, nos últimos anos, onde os casais eles têm cada vez menos filhos. Então a gente vê hoje um cenário diferenciado de comportamento da população no Brasil, nesse sentido, né, de nascimento de pessoas, e que os casais hoje em dia eles cada vez mais têm optado por ter menos filhos. E aí a gente vai ver também o porquê, né? O porquê que as pessoas hoje optam
por ter menos filhos. E isso é influenciado muito pelas políticas públicas. Então, assim, os governos, né, os representantes, eles têm investido bastante na questão da política pública para combater a mortalidade infantil, para que as crianças nasçam mais saudáveis e também que a população ela tenha, vamos dizer assim, um certo controle em termos de natalidade. E aí o governo ele tem feito muito uma questão que é conhecido como planejamento familiar. Então, a área da saúde do país tem investido na questão do planejamento familiar e vem acompanhando as famílias e vendo todo um processo aí para que essas famílias consigam viver bem. E em termos da taxa de natalidade, a gente tem a influência bastante forte na questão das campanhas. Nesse caso aqui, das campanhas a favor do uso do preservativo e dos anticoncepcionais. Então, assim, é sabido que antigamente, alguns anos atrás, vamos botar aí, sei lá, 40 anos atrás, as famílias elas tinham muitos filhos. Boa parte das famílias elas tinham bastante filhos. E isso muitas vezes causava alguns transtornos, vamos dizer assim. Muitas famílias não tinham condições de criar todos os seus filhos, existia muita morte quando o bebê nascia devido à questão da saúde, de não ter condições de dar essa assistência as necessárias para essas crianças que estavam nascendo, para essas mães que estavam gestantes. Então, com o tempo, o governo foi pensando nas políticas e foi quando surgiu o planejamento familiar e também surgiu a questão do preservativo. Então, assim, o governo tem investido muito em campanhas para que as pessoas usem preservativo, para que façam uso dos anticoncepcionais, para que as famílias, os casais, eles possam planejar o nascimento do seu filho. Então, é uma forma das mães não engravidarem sem estarem preparadas no contexto de poder criar seus filhos. Então, é muito nesse sentido. Então, o governo ele tem investido nesse sentido que os casais eles possam planejar o nascimento do seu filho. Uma outra questão da questão da natalidade é a questão da cirurgia. Então, o governo ele investiu em cirurgias gratuitas para ligadura de trompas e vasectomia. Então, a gente também tem esse incentivo do governo para que as mães não tenham mais filhos, nesse caso, né, com as cirurgias. E na questão das campanhas. Então, assim, esses incentivos vêm a fazer com que se reduza os nascimentos no país. Por isso que a gente tem uma população mais jovem, né, e que essa taxa de nascimentos vem caindo ao longo dos últimos anos. E aí, em relação à taxa de mortalidade, então assim, a taxa de mortalidade ela está relacionada, nesse caso, à taxa da morte natural, né? Por exemplo, a morte por doença. Então, essa taxa de mortalidade ela leva em consideração esses tipos de morte natural. No Brasil, ela vem diminuindo. Então, a gente vê uma expectativa de vida maior nos brasileiros, pois a taxa de mortalidade ela vem caindo. E aí a gente tinha citado, né, a taxa de natalidade e mortalidade. Então essas duas taxas elas são muito importantes e nos revela a questão do envelhecimento da população. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente vai analisar como é que a população tem vivido, qual é a expectativa de vida, a questão do envelhecimento, a gente leva em consideração a análise dessas duas taxas, das taxas de natalidade e da taxa de mortalidade.
E aí, atualmente, no Brasil, a gente tem cerca de 14 milhões de idosos no país, o que equivale a 7,5% da população. Então, é um número considerável. Já em 2000, né, isso em relação a 2010, ok? Então, essa informação aqui, ela é do censo de 2010. Já no ano 2000, no censo de 2000, essa população de idosos era de 9 milhões, o que equivale a 5,9%. Então, assim, essas informações, os dados, eles nos revelam um aumento de vida, um aumento de idosos, tá certo? No país, um aumento inclusive muito considerável, né? Passou de 5,9 para 7,5. Então, assim, é uma informação bastante interessante e que nos revela como a expectativa de vida tem melhorado no Brasil. E aí, a expectativa do Brasil atualmente ela é de 71,7 anos, né? Então a gente tem uma expectativa de vida aí bem considerável, de 70 e vamos arredondar para 72 anos. Então, hoje a população ela tem uma expectativa de vida a mais de 70 anos e a cada dia vem aumentando a expectativa de vida, o que é bastante positivo, né? Então a gente tem aí uma expectativa de vida que vem aumentando consideravelmente. E em relação à taxa de mortalidade infantil, no Brasil essa taxa ainda é um pouco alta, porém a gente vem vendo uma diminuição, né? Ela está em 26%, mas ao longo dos anos e dos tempos ela vem diminuindo. Então a gente precisa aí de uma maior atenção para essa taxa. E em relação ao grau de escolarização, a gente tem um dado bastante revelador e preocupante também. A gente tem a informação de que 9,6% da população ela ainda não sabe nem ler e nem escrever. Então é um dado que é uma informação, um quantitativo bastante alto, tá certo? E que a gente precisa olhar, que a gente precisa investir para que esse quantitativo diminua, né? Que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso à educação. As pessoas precisam dessa oportunidade. Por isso que a EJA, né, a EJA Cursos Online está aqui, que é para contribuir, né, um pouco e tentar aí, da melhor forma possível, contribuir para que essa taxa de analfabetismo ela caia, tá bem? Então, assim, quando a gente pensa em termos de densidade demográfica, a gente pensa em população, a gente pensa em pessoas, tá certo? E para fazer essa análise, a gente precisa usar dados estatísticos, a matemática, né, a estatística. E a partir desses dados, a gente consegue ver mais ou menos como é que está a população. E a gente viu que o Brasil tem melhorado em termos de combate à mortalidade, não é? A gente vê que cada vez mais a população ela tem vivido, tá certo? Ela tem conseguido chegar a atingir idades mais elevadas, o que é muito bom, tá certo? E isso mostra que a gente tem aí mais investimentos na saúde e no modo de vida das pessoas. Então a gente tem cada dia ganhado mais idade, vamos dizer assim, né? Tem ganho aí uma expectativa de vida mais elevada, porém a gente precisa de ter atenção na questão da mortalidade infantil ainda, que temos uma taxa bastante alta para o nível do nosso país, e também a questão da escolarização. A gente ainda tem um índice muito alto
que precisa ser chamada a atenção, que precisa ser combatida. A gente precisa alfabetizar a população brasileira. As pessoas precisam dessa oportunidade de aprender a cada dia mais, a ter conhecimento, tá bem? E aí, falando em densidade demográfica, se referindo à questão das regiões brasileiras, a gente tem aí as regiões norte e centro-oeste como sendo as que têm um índice menor, tá certo? De densidade demográfica, ou seja, tem uma população mais reduzida em relação ao total do nosso país, o que equivale a 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente tem um quantitativo baixo, tá certo? De população por quilômetros quadrados nas regiões norte e centro-oeste. Porém, nas regiões nordeste e sul, a gente vai ter valores mais elevados, ou seja, a gente vai ter mais pessoas habitando por quilômetro quadrado, em relação às regiões norte e centro-oeste. E a região sudeste, ela é a maior, contém o maior número de pessoas do país.